Olá, meus diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você do nosso canal Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado a você que tem nos acompanhado das nossas leituras bíblicas, nossa leitura da nossa lição. Estamos chegando à lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Estamos trabalhando até os confins da terra, pregando o Evangelho até a volta, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Na lição de número 3, vamos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Leitura bíblica em classe está em 1 Reis 17, capítulo 17, versículos 8, 9 e 19. Está também em Jonas, capítulo 1, verso 1 e verso 2. E o versículo-chave dessa lição também nós podemos atribuir em Isaías 49, versículo 6, na leitura NVI, que nos diz... Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios e você levará minha salvação aos confins da terra. Isaías 49, verso 6, na leitura NVT. Amados, nesta lição nós vamos examinar como as sementes da missão transcultural podem ser encontradas no Antigo Testamento, embora o termo missões transcultural não seja explicitamente usado. Nós veremos como os principais exemplos estabelecidos no Antigo Testamento estabeleceram as bases para a missão de Deus entre as nações. O nosso primeiro ponto 1, missão transcultural, A expressão missão transcultural, ela pode ser compreendida a partir de suas raízes etimológicas e de seu significado missiológico. A palavra missão tem como origem no latim mission, que significa ato de enviar ou mandar, ou pode ser também emitir, O termo ele é utilizado para se referir a diferentes conceitos e contextos, como encargo ou incumbência. Missão é um encargo, querido, específico que é conferido a alguém para realizar algo. Pode ser também uma tarefa, pode ser um compromisso, pode ser também uma obrigação, tá certo? Uma obrigação a ser executada. Então, se é uma obrigação, logicamente não é voluntário, Para nós, os cristãos, missão significa, além de pregar o Evangelho, significa também que o missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé e levar sua crença religiosa para diferentes lugares, espalhando a palavra de Deus. Missão tem uma visão e os valores, tá certo? São funções estratégicas de uma missão. Então é imprescindível que a igreja defina o propósito de missão, defina o foco, tá certo? Para que isso possa ser cumprido. Nós sabemos que a missão, querido, é uma incumbência nossa, é uma tarefa, é uma obrigação delegada a nós. Já transcultural, nós podemos ver o prefixo trans, provém do latim trans, que denota além de, através de, ou de outro lado. A palavra cultural deriva do latim cultura, referindo às características, valores e crenças e comportamentos compartilhados por um grupo de pessoas ou por uma nação. Nós vemos que o significado missiológico de missão, ou o significado missiológico de missão transcultural, representa, querido, uma tarefa comissionada por Deus que transcende as barreiras culturais e étnicas. Ela implica o envio de indivíduos ou grupos para além de sua própria cultura, a fim de compartilhar o Evangelho, a fim de compartilhar a mensagem de redenção com pessoas de outras culturas e contexto totalmente diferente vivido por nós.
Portanto, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a missão transcultural ela envolve uma imersão, uma adaptação, envolve um aprendizado, né, das nuances culturais das comunidades nas quais os missionários estão trabalhando. Isso não apenas demonstra respeito pela identidade cultural das pessoas, mas também permite que a mensagem do Evangelho seja comunicada de maneira relevante e contextualizada. Só lembrando que missão transculturais não é que nós vamos destruir a cultura de um povo e implantar a nossa cultura, ou muito menos nos aculturarmos com aquela cultura. Não, mas é estarmos naquele meio, promovermos recursos de adaptação daquela cultura, sem que a cultura sofra mudanças radicais e que também nós não soframos mudanças radicais, tá? Amados, nós temos essa promessa de missões transculturais lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 13, Gênesis 22, capítulo 18, quando Deus fez a promessa a Abraão, sabe? Afirmando por meio da sua descendência, diz que todas as nações seriam abençoadas. Essas promessas apontam para uma visão inclusiva e global da redenção, onde todas as nações teriam a oportunidade de serem alcançadas pela bênção de Deus. A promessa, queridos irmãos, feita a Abraão estabelece a base para a missão transcultural, sua descendência, que inclui Jesus Cristo. E ele seria a fonte de bênção para todas as nações, demonstrando a preocupação de Deus com a salvação global. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, não podemos de maneira nenhuma negligenciar a importância que foi a promessa feita a Abraão. Não é uma mera concessão, digamos assim, a um indivíduo ou a um povo específico, mas a um componente fundamental do plano divino da redenção. Nós vemos em Gálatas capítulo 3, verso 8, Paulo enfatiza que Deus, ao proclamar as boas novas a Abraão, estava, na verdade, anunciando o Evangelho antecipadamente. E essa conexão ela é fundamental, queridos, para que entendamos que o propósito de abençoar todas as nações estava enraizado nas próprias promessas de Deus, desde o início, não é? É tão tal que a genealogia de Jesus Cristo, os descendentes de Abraão, e é o cumprimento dessa promessa, trazendo a bênção da salvação a todas as pessoas, independentemente de sua origem, né? De sua origem. Aí nós temos missões transculturais no Antigo Testamento, como é o caso de Abraão, já foi chamado por Deus, né, para deixar uma terra, deixar sua terra natal e para uma nova terra que Deus lhe mostraria, tá certo? Esta foi a missão transcultural, porque Abraão estava deixando sua própria cultura e indo para uma cultura diferente. Vemos também José, né? Já o caso de José foi um tanto diferenciado o envio dele, porque ele não foi de livre espontânea vontade, mas ele foi vendido, né, como escravo no Egito e acabou se tornando um oficial de alto escalão na corte de Faraó. E com isso ele pôde usar sua posição para ajudar sua família, que era de uma cultura diferente durante um período de fome. Também, caso de missão transcultural, nós vemos claramente em Moisés, podemos citar Moisés sem sombra de dúvida, sabe por quê? Porque ele foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito e para a terra prometida. Esta foi uma missão transcultural porque os israelitas estavam deixando a cultura do Egito e indo para uma nova terra com uma nova cultura totalmente diferente. Também vemos Jonas, né? Jonas, ele foi enviado por Deus para pregar ao povo de Nínive, porque não era israelita esse povo. Essa foi uma missão transcultural, porque Jonas estava indo para uma cultura diferente para compartilhar a mensagem de Deus. Esses exemplos, queridos, eles mostram que as missões transculturais estavam presentes no Antigo Testamento e que o plano de Deus para a redenção e salvação
não se limitava a uma cultura ou a um grupo de pessoas, né? Porque os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, não é? Eles expandem a visão da missão de Deus ao anunciar a redenção, não apenas para Israel, mas para todas as nações. E o conceito de servo sofredor, que nós vemos lá em Isaías, capítulo 42, verso 1 ao 6, e 49, verso 6, apresenta um mediador de salvação que transcende as barreiras culturais, trazendo luz e justiça a todas as culturas. E essas profecias, sem sombra de dúvida, amado, ressaltam que a missão de Deus é global, refletindo a sua preocupação com a salvação de toda a humanidade, né? Nós podemos ver claramente que as histórias de pessoas como Ruth, Raabe, Jetro, mostram como Deus espalhou estrangeiros e os incluiu em seu povo, né? Incluiu em seu povo, preparando o terreno para a missão transcultural. O livro de Ruth, queridos, ele destaca a inclusão de uma mulher moabita, na genealogia de Jesus, mostrando que Deus valoriza e inclui indivíduos de diferentes origens a seu plano, que era o plano da redenção, tá certo? A abordagem missionária de Paulo, querido, amado irmão, fica evidente em seus discursos aos gentios, revela como ele utilizou as referências do Antigo Testamento para comunicar o Evangelho de forma relevante para diferentes culturas. E por fim, nós podemos claramente ver o livro de Jonas, né, ali, que ele no versículo 1 ao versículo 4, ele nos transporta para um episódio revelador da relutância humana e da imensidão da misericórdia divina, né, da misericórdia divina de Deus, que foi no caso de Jonas. Jonas, inicialmente, nós sabemos muito bem, que ele resistiu ao chamado de Deus para pregar aos ninivitas. Isso simboliza, sem sombra de dúvida, a hesitação que pode surgir quando confrontados com a necessidade de compartilhar a mensagem de Deus com uma nação estrangeira. Porque a cidade de Nínive, com certeza, era habitada por pessoas não israelitas e estava fora das fronteiras culturais e étnicas, né, familiares de Jonas. No entanto, querido, o arrependimento sincero dos ninivitas resultou no que Deus redimiu aquela cidade, demonstrando a compaixão, a preocupação de Deus por todas as nações, não apenas a Israel. Esses relatos, meu amado irmão, nos destaca a verdadeira importância da obediência à comissão divina de alcançar além das barreiras culturais, pois a misericórdia de Deus não conhece limite. E os profetas reafirmam novamente, os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel fundamental na revelação da missão transcultural. O relato de Jonas ressalta isso claramente, essa relutância inicial diante da missão às nações, mas também destaca a misericórdia e o desejo de Deus de redimir um povo. Que Deus nos abençoe e possamos aprender mais sobre este grande conteúdo na próxima aula. Fique com Deus e até uma outra oportunidade.